Aníbal Ponce, Educação e Luta de Classes. Capítulo 4. A Educação do Homem Feudal. Depois de assegurar a grandeza do mundo antigo, a economia fundada sobre o trabalho escravo provocou, insensivelmente, o seu desmoronamento. O sistema de trabalho, por meio do escravo, consumia tantos homens, abre aspas, quanto os nossos altos fornos devoram carvão, fecha aspas. Citação de Max Weber, A Decadência da Cultura Antiga. Dependia, portanto, do fornecimento regular de escravos para o mercado de trabalho e deveria cessar no momento em que o carvão se acabou ou em que passou a ser inutilizável. Além disso, à medida que os povos conquistados deixavam de fornecer escravos e riquezas, mais aumentavam os impostos, as taxas, as requisições. A miséria foi crescendo de tal forma que a exploração dos domínios enormes, latifúndia, por verdadeiros exércitos de escravos, já não produzia rendas compensadoras. O cultivo, em pequena escala, voltou a ser o único que compensava, o que é a mesma coisa que dizer que a escravidão se tornou desnecessária. O escravo passou a produzir menos do que custava a sua manutenção, e a partir desse momento ele desapareceu como sistema de exploração em grande escala. Creio que seria ofender o leitor se nós nos detivéssemos em demonstrar que o cristianismo pouco teve que fazer nesse declinar do mundo antigo e nessa extinção da escravidão que com tanta facilidade costuma ser atribuída à Igreja Católica. Em primeiro lugar, porque uma religião, isto é, uma superestrutura, não pode alterar os fundamentos econômicos de um regime, do qual é um reflexo e, em segundo, porque o cristianismo não só tolerou a escravidão, como ainda a sancionou em muitos concílios. Para citar apenas um exemplo, o Concílio de Gangra, em 324, resolveu que, abre aspas, se alguém, sob o pretexto da piedade religiosa, ensinasse o escravo a não estimar o seu senhor, ou a subtrair-se aos seus serviços, ou a não servir de bom ânimo e com toda a boa vontade, que caia sobre ele o anátema, fecha aspas. Nos estertores do mundo antigo, portanto, as grandes extensões de terras estavam subdivididas em parcelas pequenas, confiadas a colonos livres que pagavam ao amo uma renda fixa anual. Esses colonos, apesar de não serem propriamente escravos, também não eram homens totalmente livres. Entre as ruínas do mundo antigo, eles foram o primeiro indício do novo regime econômico que começava a se estabelecer, fundado não mais sobre o trabalho do escravo e do colono, mas sobre o do servo e do vilão. Ainda que do ponto de vista dos explorados a situação não tenha mudado muito, não podemos deixar de reconhecer que algumas diferenças já começavam a surgir. O escravo era um objeto, não uma pessoa. Ao comprá-lo, o senhor lhe assegurava uma existência miserável, mas segura. Ele não precisava pensar no seu sustento, nem se incomodar com a concorrência do trabalho alheio. Os vilões, descendentes dos antigos colonos romanos, eram, ao contrário, livres ou francos. Não se vendiam, ofereciam-se. Quando queriam viver do fruto do seu trabalho, procuravam alguém que tivesse terras para explorar e lhes propunham o cultivo de um lote, em troca de alguma compensação. O pedido do trabalhador constituía um ato jurídico chamado súplica ou precária. O consentimento do proprietário constituía outro ato jurídico chamado concessão ou prestária. Em troca da concessão obtida, o vilão se comprometia a entregar ao senhor uma parte do fruto do seu trabalho e, além disso, a prestar certos serviços pessoais. O vilão era, portanto, mais livre do que o escravo, porque ele reconhecia uma autoridade que ele próprio havia querido reconhecer. Teoricamente, esse ato de direito privado já contém, em essência,
todo o regime feudal. Regime que supõe, como acabamos de ver, um laço contratual de vassalagem entre homens que têm poderes e necessidades diferentes. Teoricamente também, se o vilão firmava com o senhor um contrato como homem livre, o servo não firmava contrato nem era livre. Descendente dos antigos escravos, o servo estava, como aqueles, ao serviço total do seu senhor e não podia, em momento algum, abandonar esse serviço. Na prática, entretanto, o vilão se assemelhava bastante ao servo, de tal modo que muitos autores se recusam a fazer a diferença que mencionamos, preferindo reunir os servos e os vilões sob a denominação de campesinos. Dono da terra, que continuava sendo a forma fundamental da riqueza, o senhor também era dono dos instrumentos essenciais da produção, em particular dos moinhos. O trigo, por exemplo, que os camponeses colhiam, devia ser moído nos moinhos do senhor. Do ponto de vista dos donos da terra, a servidão representava uma real vantagem sobre a escravidão. Era necessário um grande capital para adquirir e manter os escravos necessários, ao passo que a servidão não requeria nenhum gasto. O servo custeava a sua própria vida e todas as vicissitudes do trabalho corriam por sua conta. A servidão constituía, pois, a única maneira de que o patrão dispunha para tirar proveitos dos seus fundos, ao mesmo tempo que também constituía o único modo dos que não possuíam terras proverem o seu próprio sustento. A terra cedida era trabalhada pelo vassalo, direta ou indiretamente, porque a este cabia o direito de subempreitar a concessão recebida. Desse modo, o indivíduo podia ser, ao mesmo tempo, vassalo e amo. Os verdadeiros trabalhadores da terra eram naturalmente os servos, e nessa longa hierarquia de senhores e vassalos, o mundo feudal repousava, no fim das contas, sobre os ombros dos servos, da mesma forma que o mundo antigo era sustentado pelos escravos. O que o servo produzia por meio de um trabalho sem descanso ia passando como tributo de mão em mão, do vilão ao castelão, do castelão ao barão, deste ao visconde, do visconde ao conde, deste ao marquês, do marquês ao duque e do duque ao rei. Nesta comprida lista, que sofre algumas variações segundo as épocas e as regiões, cada grau implicava vassalagem em relação ao superior e patronagem em relação ao inferior. Mas, se no sentido vertical havia relações mais ou menos claras de hierarquia, no sentido horizontal, entre condes ou entre barões, etc., não havia nenhuma espécie de regulamentação, o que provocava conflitos constantes por motivos de só menos. Na linguagem dos teóricos da Idade Média, o feudalismo conhecia 3 variedades sociais: os belatores, ou guerreiros, os oradores, ou religiosos, e os laboratores, ou trabalhadores. Se compararmos essas variedades com as correspondentes do mundo antigo, não iremos encontrar nenhuma diferença superficial, mas se nos aprofundarmos um pouco mais, descobriremos uma novidade. À exceção do Egito, que tinha uma classe sacerdotal poderosa, não vamos encontrar nem em Roma, nem na Grécia, uma igreja claramente independente. Na Grécia, os sacerdotes eram eleitos e encontramos muitas vezes mulheres entre eles. O Estado e a igreja, amplamente interligados, ainda não se tinham constituído como organismos distintos. O monopólio de culto, reservado aos patrícios, fez com que os sacerdotes se transformassem em funcionários de uma classe que considerava a religião como um dos seus muitos sistemas de dominação. Estreitamente unidos às classes superiores, os sacerdotes defendiam ao mesmo tempo os seus interesses e os dessas classes. E, para não recorrermos a nada, a não ser ao testemunho de Montesquieu, vale a pena recordar que, em Roma, sempre que uma lei de caráter popular tinha probabilidade de ser aprovada, aparecia algum áugure
que descobria sinais desfavoráveis no céu e a Assembleia era imediatamente dissolvida. As transformações que a sociedade sofreu durante o feudalismo impuseram no domínio religioso, em relação à antiguidade, algumas diferenças de importância, ainda que não de molde a alterar o seu conteúdo de classe. A religião cristã, que nos seus começos encarnou os ideais confusos, mas rebeldes dos explorados de Israel, encontrou entre os romanos que nada possuíam uma atmosfera propícia para a sua difusão. Perseguido a princípio como uma ameaça, o cristianismo foi atenuado pouco a pouco o seu ímpeto inicial, de tal modo que, quando, no decorrer de poucos séculos, se transformou na religião do império, ele já havia perdido totalmente a sua primitiva significação. Os gritos contra a propriedade privada e contra a exploração por parte dos poderosos, que ressoaram, todavia, durante algum tempo entre os primeiros padres da igreja, foram se extinguindo, não sem o protesto das massas. Ao invés de robustecer a sua rebeldia com a voz varonil dos primeiros profetas, o iracundo Miqueias, o vigoroso Isaías, o tremendo Ezequiel, o cristianismo canalizou para um mundo extraterreno as suas inquietações e as suas esperanças. Enquanto o escravo e o servo sofriam sob os seus senhores, o cristianismo proclamava que eles eram iguais diante de Deus. Descoberta maravilhosa que respeitava o status quo terreno, enquanto não chegava o momento de alterá-lo mais no céu. Depois do intransigente Tertuliano, veio o acomodado Minúcio, e enquanto o cristianismo puro se refugiava na solidão para mortificar a carne pecadora, os bispos desviavam para as fundações piedosas as riquezas dos leigos. Em mãos de um clero disciplinado, os domínios da igreja foram-se dilatando, e entre os muitos senhores em que o mundo antigo se desagregava, a igreja se apresentou como um deles, possuidora de terras e guerreira da mesma forma que todos os outros. A abadia do Monte de Saint-Michel, por exemplo, foi uma das praças fortes mais poderosas da Idade Média. Historiando a origem da moeda, Curtius afirmou que os, abre aspas, templos foram o berço da civilização monetária, tanto que nas peças que serviam de moeda esteve gravado durante muito tempo o emblema sagrado, fecha aspas. O templo de Delos, como todos sabem, não só acumulava grandes riquezas, como ainda fazia empréstimos a particulares e até mesmo ao Estado. O devedor assinava, evidentemente, hipotecas e apresentava fiadores. Neste particular, portanto, a Igreja Católica apenas estava sendo continuadora de veneráveis tradições e se dedicou a essa função com tal zelo que, em poucos séculos, passou a controlar quase toda a economia feudal. Estabelecimentos de economia fechada, os monastérios, já eram, nos começos do século VIII, os postos avançados mais firmes do comércio e da indústria. Em 794, no monastério de Tours, cerca de 20.000 homens trabalhavam sob as ordens de Alcuino. Mas é necessário dizer também que São Bernardo, o mais ilustre monge da Idade Média, se opôs vivamente a que os retiros santos sofressem essa invasão aurífera, mas apenas tinha São Bernardo fechado os olhos e já a sua ordem voltou a comerciar com o trigo e as vinhas, e além disso adquiriu uma poderosa frota mercante para não depender de ninguém no seu comércio por rios e mares. Em virtude de que circunstâncias os monastérios adquiriram essa supremacia econômica que explica a sua hegemonia social e, consequentemente, a pedagógica? O problema é complicado e remonta às origens do poder econômico da Igreja. Mas ainda que correndo o risco de incorrer, aparentemente, num excesso de esquematismo, podemos resumir numa só linha a resposta.
porque os monastérios foram, durante toda a Idade Média, poderosas instituições bancárias de crédito rural. Em um regime como o feudal, baseado exclusivamente no trabalho da terra, é pleonasmo ressaltar a importância de uma instituição que não só tomou em suas mãos a direção da agricultura, como organizou laboriosamente a primeira economia estável que se conhece. A economia isenta, em grande parte, dos meios de aquisição violenta que caracterizaram o mundo feudal. A economia do senhor feudal repousava, em primeiro lugar, sobre um aglomerado de produtores, servis, que trabalhavam para eles sem se ajustar a um plano comum, e, em segundo lugar, sobre as riquezas aleatórias que as guerras e os saques lhes proporcionavam. A economia monástica, por outro lado, se apoiava numa organização de trabalho que estava submetida a estritas regras disciplinares. O castelo feudal era quase que só uma tenda de campanha em que o senhor repousava dos saques efetuados, enquanto se preparava para outra incursão. O monastério, ao contrário, era uma lição viva de trabalho organizado e racionalizado, a tal ponto que deveria vir a influir não pouco sobre as burguesias posteriores. Toda a riqueza que chegava às mãos do nobre era para ser gasta. O fausto e a prodigalidade são características do senhor. Por outro lado, todas as riquezas que chegavam ao monastério eram entesouradas e aumentadas. Além disso, é bem sabido que o celibato foi imposto ao clero principalmente para evitar que as riquezas acumuladas passassem a herdeiros particulares ao invés de continuarem concentradas na comunidade. Seria, portanto, bem ingênuo atribuir somente à superstição e à ignorância que campeavam naqueles tempos a influência efetiva exercida pelos monastérios. Em uma época em que a agricultura era rudimentar, em que a técnica se mostrava atrasada e a segurança da vida se havia tornado pouco menos do que impossível, os monastérios se converteram, por causa das suas riquezas, em instituições de empréstimos e em poderosos centros de crédito rural. A cada instante, péssimas colheitas ameaçavam matar de fome o camponês. Para atravessar esses maus períodos, ele precisava recorrer a alguém. Quem melhor do que o monastério poderia proporcionar-lhe essa ajuda, ainda que ela implicasse naturalmente numa hipoteca? Ajuda excelente, que algumas vezes salvou o camponês, mas que na maior parte das vezes obrigou o monastério a ficar com as terras do camponês. Se isto ocorria com os camponeses, outra também não foi a origem da situação do relativo privilégio de que os monges gozavam em relação aos senhores feudais. Emprestando dinheiro aos reis e aos príncipes, os monastérios garantiram, mediante convênios pecuniários, a relativa segurança em que viviam. E enquanto, por um lado, continham o poder arbitrário dos senhores, absorviam, pelo outro, as parcelas dos camponeses. Mas, apesar da explicação dada, ainda falta esclarecer um problema importante. É frequentemente afirmado que os monastérios enobreceram o trabalho manual, tão depreciado pelos antigos. A afirmação é tão falsa quanto aquela outra relativa à participação do cristianismo na libertação dos escravos. Não há dúvida de que se trabalhava nos monastérios e de acordo com um plano preciso. Mas isso não quer dizer que todos os membros do monastério trabalhassem, como se tratasse de uma comunidade primitiva sem classes, ou de uma igreja dos primeiros tempos do cristianismo. Não só o abade pertencia sempre à nobreza, São Bernardo, por exemplo, era da casa de Borgonha, como também, abre aspas, os trabalhos mais penosos, é o historiador beneditino Besse que o diz, estavam a cargo dos servos e dos escravos, fecha aspas. Dentro dos monastérios, tidos por alguns autores como modelo de vida perfeita, a divisão em classes continuava existindo, sem nenhuma modificação. De um lado, os monges dedicados ao culto e ao estudo.
Do outro, os escravos, os servos e os conversos destinados ao trabalho. Dispondo de semelhante poderio, nada tem de assombroso o fato de que os monastérios também tivessem sido as primeiras escolas medievais. Desde o século VII, encontramos monastérios espalhados por todos os países que constituíram o velho Império Romano. Desaparecidas as escolas pagãs, a Igreja se apressou em tomar em suas mãos a instrução pública. Mas como a influência cultural dos monastérios tem sido, propositadamente, muito exagerada, tornemos claro que as escolas monásticas eram de duas categorias. Umas destinadas à instrução dos futuros monges, chamadas escolas para oblatas, em que se ministrava a instrução religiosa necessária para a época, categoria essa que, no momento, não nos interessa, e outras destinadas à instrução da plebe, que eram as verdadeiras escolas monásticas. Apressemo-nos a esclarecer que nessas escolas, as únicas que podiam ser frequentadas pela massa, não se ensinava a ler nem a escrever. A finalidade dessas escolas não era instruir a plebe, mas familiarizar as massas campesinas com a doutrina cristã e, ao mesmo tempo, mantê-las dóceis e conformadas. Herdeiras das escolas catequistas dos primeiros tempos do cristianismo, estas escolas não se incomodavam com a instrução, mas sim com a pregação. E, de fato, se recordarmos que, para a Igreja, tudo que não desvia o homem do pecado é positivamente danoso, nada tem de estranho que, longe de se preocupar com o nível cultural das massas, ela barrasse cuidadosamente todos os caminhos que pudessem servir para o esclarecimento dessas massas. Para que perder tempo e despender esforços com a educação das massas, quando esse mesmo historiador beneditino que mencionamos já havia há pouco tempo escrito com chocante franqueza que os trabalhadores do monastérios, homens de penha, homens de trabalho braçal, pelo simples fato de serem analfabetos, abre aspas, apresentavam mais resistência à fadiga e eram capazes de suportar uma tarefa mais longa e mais penosa, fecha aspas. Se os monges fossem tão ignorantes quanto os camponeses, como acontecia em alguns monastérios muito pobres, a acusação de opressores que levantamos seria injusta. Mas nós já vimos que as exigências da economia rural haviam levado os monges a terem uma instrução verdadeiramente superior. O saber do vulgo e o saber de iniciação, que mencionamos anteriormente, ressurgem agora em toda a sua crueza. Durante a Idade Média, todos os que tinham interesses culturais e que não eram filhos de servos só poderiam satisfazer a sua curiosidade intelectual entrando para um convento, isto é, isolando-se do resto do mundo, levantando uma muralha entre a sua cultura e a ignorância das massas. Quando se diz que os monastérios foram, durante toda a Idade Média, as únicas universidades e as únicas editoras, devemos entender essa afirmação no sentido de universidades aristocráticas e de edições para bibliófilos. Dado o tempo enorme de que dispunham os monges e a felicidade de desfrutar sossego num tempo de tumultos constantes, o que assombra não é, pois, o fato de que tivessem aprendido alguma coisa, mas o pouco que chegaram a saber. Isidoro de Sevilha, que nasceu em 570 e morreu em 636, um dos mais perfeitos representantes desses tempos, reuniu num volume que denominou Origens ou Etimologias todos os acontecimentos que, na sua opinião, mereciam interesse. Ainda que essa obra tenha um índice impressionante que vai da medicina à astronomia e da metalurgia à geografia, ela compreende um só volume e não passa, em geral, de um fatidioso catálogo de nomes. É verdade que 2 séculos depois da morte de Isidoro, e à medida que o império se reconstruía, os monastérios foram criando ao lado das escolas
para oblatas, isto é, para crianças destinadas à vida monástica, outras escolas chamadas externas, que se destinavam aos clérigos seculares e a alguns nobres que queriam estudar, mas que não pretendiam tomar hábito. Essa expressão externa se presta a erros. Eram escolas externas no sentido de que se situavam fora dos muros do convento, e não no sentido moderno de externato. Verdadeiros internatos, na acepção moderna do vocábulo, essas escolas submetiam os seus alunos a uma disciplina rigorosa que durava muitos anos. O diário de Walafrid Strabo, que foi aluno da escola do monastério de Richelieu, de 815 a 823, descreve com minúcias a vida nessas escolas e esclarece-nos a respeito dos métodos nelas empregados. Para termos uma ideia do que eram esses métodos, basta o seguinte detalhe. Não sabendo uma palavra de latim, Strabo aprendeu a ler nessa língua, sem compreender, portanto, uma só palavra do que lia. Não é de espantar, portanto, que ele tenha achado muito estranho, abre aspas, que se pudesse ler e, ao mesmo tempo, compreender o que se lia, fecha aspas. Coisa que descobriu quando, um dia, caiu-lhe nas mãos um livro escrito no seu idioma materno. Gramática, retórica e dialética eram as colunas mestras do ensino dessas escolas. Mas é preciso destacar que, nos exercícios destas duas últimas disciplinas, se recorria frequentemente às coleções jurídicas em busca dos temas que os alunos deveriam abordar em discursos e réplicas, e que alguns outros exercícios chamados, um pouco depreciativamente, dictamen prosaicum, orientavam os alunos na redação de cartas, documentos e escritos de caráter mercantil. Os professores de Walafrid, desde o abade até o professor de gramática, haviam, em mais de uma ocasião, desempenhado missões importantes para o imperador, inclusive missões diplomáticas. Citavam, muitas vezes, em suas lições, observações pessoais, o que, segundo Walafrid, dava a elas um relevo plástico. Em troca, os seus companheiros de estudo lhe falavam de castelos e palácios, de residências de duques e de esplêndidas festas. Apenas prestado o exame de gramática, quase todos eles abandonavam, por isso, a escola, para continuar, longe dela, a educação cavalheiresca que desejavam e que a escola do monastério não ministrava. Juristas doutos, secretários práticos e dialéticos hábeis, capazes de aconselhar imperadores e de fazer-se pagar regiamente pelos seus serviços, eis os produtos das escolas externas dos monastérios. Onde se formavam os guerreiros, os belatores, esses homens de armas que tiravam os seus filhos das escolas monásticas, tão logo eles aprendiam gramática? Preocupados unicamente em aumentar as suas riquezas pela violência e pelo saque, os senhores feudais desprezavam a instrução e a cultura. Ainda que, muitas vezes, soubesse ler, o nobre considerava escrever como uma coisa de mulheres. O próprio Carlos Magno, que foi aluno de Pedro de Pisa e de Alcuino, e que se esforçou tanto para preparar juristas hábeis, tentou aprender a escrever, mas não o conseguiu. Da mesma forma, também Dias de Vivar, o Cid campeador, que se ilustrou bastante em direito, mas que, apesar disso, cometia erros imperdoáveis ao escrever. O xadrez e a poesia chegaram, no fim das contas, a constituir todos os seus adornos, da mesma forma que a equitação, o tiro com arco e a caça, todas as suas ocupações. A nobreza careceu de escolas no sentido estrito, mas não de educação. Com um sistema parecido ao dos efebos da nobreza grega,
A nobreza medieval formava os seus cavaleiros através de sucessivas iniciações. O jovem nobre vivia sob a tutela materna até os 7 anos, ocasião em que entrava como pajem ao serviço de um cavaleiro amigo. Aos 14, era promovido a escudeiro, e nessa qualidade acompanhava o seu cavaleiro às guerras, torneios e caçadas. Por volta dos 21 anos, era armado cavaleiro. De acordo com as exigências da classe social que representava, a cavalaria foi uma idealização das virtudes guerreiras. A fidelidade ao Senhor passou a ser a característica principal do cavaleiro, e o torneio passou a ser a principal preparação para a guerra. É verdade que o nobre, além de ser um guerreiro, era dono de uma grande extensão territorial povoada de servos, e a administração desse domínio certamente haveria de forçá-lo a preocupar-se com as funções de governador e com as de juiz. Mas seria ignorar a própria essência do feudalismo se pudéssemos supor, por um momento que fosse, que o cavaleiro seria capaz de se preocupar com essas coisas. Nenhum nobre jamais pensou em seus domínios a não ser como a fonte de renda, nem nos seus feudatários, a não ser em termos de saques, tributos e multas. Nos seus domínios, abandonava todas as suas funções, inclusive a de administrar a justiça em mãos de administradores e intendentes. O nobre apenas cuidava da arte militar, porque a guerra era a sua profissão. O cavaleiro, investido pela igreja como bravo e leal, como defensor de perigos, viúvas, de peregrinos, viúvas e órfãos. O cavaleiro, que teria considerado como a maior das humilhações lavrar com as suas próprias mãos um pedaço de terra, esse cavaleiro achava extremamente natural assaltar os domínios dos seus adversários, saquear os seus camponeses, roubar o seu gado e fazer alguns prisioneiros de importância para depois obter gordos resgates. As guerras entre os senhores feudais eram guerras de cobiça, e a honra de um nobre era tanto mais suscetível quanto maior fosse a sua sede de tesouros. O nobre que se lançava à conquista de novos reinos não se lançava a uma guerra como as que nos são familiares atualmente, isto é, uma guerra que permitia a conquista das novas regiões industriais, de colônias fornecedoras de matéria-prima ou de novos mercados consumidores. O nobre não se interessava por conseguir novas fontes de riqueza, mas sim pela riqueza já produzida e armazenada, abastecimentos militares, provisões estocadas nos castelos, tributos pagos pelas cidades, etc. O Cid, torturando Ben Yerraf para que ele confessasse onde havia escondido o cinto de sultana, é o herói verdadeiro da Idade Média, o cavaleiro sem mancha e sem reproche. A vida cavalheiresca foi rodeada de tantas fantasias pela literatura e pela lenda que nos é um pouco difícil perceber a verdadeira realidade. Os torneios, como festas de nobres ociosos, só surgiram nos tempos da decadência do feudalismo. Durante o esplendor da nobreza, os torneios eram operações lucrativas, que poucas vezes punham em risco a vida do cavaleiro. De fato, não havia grande perigo de vida para um homem protegido por uma armadura completa. O pior que lhe podia acontecer era ser derrubado do cavalo, e nesse caso entregar-se como prisioneiro, perdendo a sua montaria e as suas armas para o vencedor, que ganhava assim uma pequena fortuna. O equipamento do cavaleiro era caríssimo, desde o peitoral de couro até a sela alta,
passando pelo elmo e pela espada. Além disso, o próprio cavalo custava uma exorbitância por causa da desorganizada pecuária da época e da pobreza da agricultura. Durante a Idade Média, na Espanha, por exemplo, o preço de um cavalo equivalia a 25 bois e o dos arreios a outro tanto. Com semelhantes riscos pecuniários, pouco lugar havia nos torneios para reverências mútuas, apesar de eles raramente envolverem perigo de morte. Da mesma forma, o vencedor, depois das boas pancadas, que em geral também recebia, raramente ficava para tomar parte no desfile de encerramento, como estamos habituados a ver no cinema. Em Lagny, por exemplo, houve uma vez um torneio em que tomaram parte mais de 3.000 cavaleiros de uma só vez. Concluído o torneio, quando se procurou o Marechal Guilherme para proclamá-lo vencedor da peleja, foram encontrá-lo numa ferraria, com a cabeça apoiada numa bigorna, à espera de que o ferreiro, a poder de martelos e tenazes, o livrasse do elmo amassado. Além disso, a prisão que existia em cada castelo não era um cárcere onde vassalos delinquentes espiavam os seus delitos, e sim um lugar seguro em que se guardavam sequestrados importantes. E, quando as coisas apertavam, o senhor feudal não tinha nenhum escrúpulo em ir ele mesmo em pessoa roubar pelos caminhos os viajantes descuidados. E esses senhores feudais, às vezes, eram um simples cavaleiro catalão, outras eram o próprio rei de Navarra. Reis dessa espécie tinham os vassalos que mereciam. Como o rei não estava vinculado aos nobres, a não ser pelo juramento de fidelidade que estes prestavam, esses vínculos podiam ser rompidos a qualquer momento, pela vontade de qualquer das partes. Se o rei podia expulsar das suas terras, sem nenhum motivo plausível, um vassalo, este, por sua vez, podia quebrar o juramento de fidelidade que prestara e até declarar guerra ao rei. Quando o Cid caiu em desgraça, ele se pôs ao serviço dos mouros e não teve nenhum escrúpulo em atacar os domínios do rei de Aragão, roubando e fazendo prisioneiros durante 5 dias. O conde de Carrião também serviu ao filho de Almanzor, e o próprio Tancredo, o cruzado, não teve escrúpulos em guerrear Balduíno com apoio do emir de Alepo. A grande propriedade de então não era formada, como se poderia crer, por latifundiários. Tantas propriedades dos senhores feudais quanto as dos monastérios estavam tão fracionadas que era frequente os senhores da época serem obrigados a se transportar com seu séquito de herdade em herdade para consumir o que as suas propriedades produziam. Essas andanças implicavam muitos gastos e expunham os senhores feudais a muitos riscos, e muitas vezes os rancores de algum vizinho as transformavam numa catástrofe. Tal gênero de vida tinha necessariamente que arruinar os senhores feudais. Para guerrear, como eles o faziam, algumas vezes a favor do seu partido, outros contra, mas sempre em proveito próprio, era necessário manter em pé de guerra um grande séquito, o que exigia uma enorme quantidade de armas, tendas e cavalos. Além disso, a prodigalidade que distinguia o nobre do vilão forçava o senhor feudal a grandes gastos, e como ele não era produtor, mas um parasita que explorava os seus vassalos, ele nunca sabia qual a sua receita e qual a sua despesa. Por necessidades monetárias, o senhor feudal foi abrindo mão de muitos de seus privilégios,
E quando em seus domínios começou a se formar uma nova classe social que exigia um lugar ao sol, o Senhor não teve outro recurso a não ser vender essa liberdade. Essa é a origem da lenda do Senhor bondoso que libertava os seus servos, da mesma forma que antigamente o romano austero concedia alforria aos seus escravos. As origens da nova classe social que começou a se formar durante a Idade Média são um pouco obscuras, mas sabemos que ela apareceu no próprio momento em que uma importante transformação econômica abalou as próprias bases do feudalismo. Até o século X, as cidades não passavam de miseráveis vilas. Os seus habitantes se reuniam a uns poucos artesãos e domésticos que trabalhavam para o senhor feudal sob as mesmas condições que eram impostas aos servos da gleba. Mas a partir do século XI, progressivas modificações técnicas provocaram um florescimento do comércio. Até esse momento, o senhor feudal, que era dono da cidade ou burgo, só tinha que comprar uns poucos objetos de luxo provenientes do Oriente. Os camponeses dos seus domínios lhe traziam alimentos e as matérias-primas que os artesãos da cidade trabalhavam. Mas, tão logo entrou em circulação o dinheiro, o senhor feudal achou vantajoso permitir que os seus artesãos, mediante retribuição econômica, passassem a trabalhar para terceiros, ao mesmo tempo que achou interessante permitir a entrada de mercadorias nos seus castelos. E, assim, as cidades se transformaram em centros de comércio, onde os produtores trocavam seus produtos. Surgiu, então, uma profunda transformação. O que até ontem era apenas uma fortaleza, começava agora a ser um mercado. Os seus habitantes, chamados burgueses, acabaram se fundindo a uma classe predisposta a uma vida pacífica e urbana, bem distinta da vida guerreira e rural, que era apanágio da nobreza. A transformação econômica mencionada não atingiu apenas as cidades. Quando os servos e os colonos encontraram nas cidades um mercado para os seus produtos, eles começaram a pagar em dinheiro os tributos devidos ao senhor e a vislumbrar, ao mesmo tempo, a possibilidade de limitar de algum modo o seu poder. Sublevações nas cidades e nos campos indicaram aos nobres que os tempos começavam a mudar. Associados em corporações de ajuda mútua, os burgueses massacraram alguns senhores feudais, religiosos e leigos. Foi uma medida salutar que sugeriu a necessidade de reformar o estado de coisas, apesar das reações violentas que provocou. O senhor feudal outorgou, então, uma carta à cidade, limitando, dessa forma, o seu próprio poder. O que essa carta tinha de essencial era o seguinte: o senhor deixava de impor tributos e multas ao seu capricho, comprometendo-se a estabelecer e a respeitar um código tarifário. Os colonos, por sua vez, conseguiram obter cartas de franquia semelhantes, os mesmos acontecendo também com os servos. E dessa forma, os camponeses e os burgueses compraram ao senhor feudal o poder absoluto que até aquela época este exercia sobre os seus bens. Tal transformação na economia e nas relações entre as classes tinha necessariamente de repercutir na educação. O aparecimento dos burgueses citadinos obrigou a igreja a deslocar o centro do seu ensino. Se até o século XI poderiam bastar as escolas dos monastérios, agora já eram necessárias as escolas das catedrais. O ensino passou, assim, das mãos dos monges para as do clero secular. Perdido nas solidões rurais, o monastério já não podia servir de sustentáculo
para a hegemonia da igreja, numa época em que o comércio que nascia nas cidades já começava a exigir outra espécie de instrução. É preciso ressaltar que, naquele tempo, a burguesia não tinha nenhuma intenção revolucionária. Apenas nascida como classe, a burguesia se achava profundamente inebriada pelas cartas de franquia que havia conseguido arrancar a nobreza feudal. Por numerosos que tenham sido os conflitos sustentados contra os senhores feudais, a burguesia da época não era de nenhum modo antifeudal. Desejava apenas ter um regime dentro do regime feudal, de acordo com seus interesses econômicos e políticos. Usando a linguagem de Marx, poderíamos dizer que a burguesia já era uma classe em si, mas não uma classe para si, isto é, ainda não tinha consciência de que os seus interesses eram distintos dos do feudalismo. Não devemos perder de vista estas características para compreendermos todas as transações, acordos e tateios que, desde o século XI até o século XVIII, marcaram um movimento lento, mas ascendente da burguesia. Na verdade, as escolas catedralícias já existiam há alguns séculos, com uma organização semelhante à das monásticas, e também divididas em externas para os leigos e internas para o clero. O centro das suas preocupações pedagógicas era, sem dúvida, a teologia. Abre aspas, amar e venerar a Deus, fecha aspas, era para Alcuino a suprema aspiração do sábio. Com semelhante ideal, não é necessário dizer que, nas escolas das catedrais, da mesma forma que nas dos conventos, o que menos importava era a instrução. O canto coral era considerado mais importante do que, abre aspas, todas as 7 artes liberais juntas, fecha aspas. E graças ao esmero com que o cultivavam, não podemos nos surpreender com o renome da escola de Metz, famosa em todo o império pelo ensino que ministrava aos cantores. Mas, sob a influência da nova burguesia, que exigia a sua parte na instrução, a escola catedralícia foi, no século XI, o germe da universidade. No domínio intelectual, a fundação das universidades equivaleu à outorga de uma nova carta de franquia à burguesia. Há pouco dissemos que a burguesia conseguiu triunfar nas suas primeiras escaramuças contra os senhores feudais, mediante associações juramentadas. As guildas e corporações haviam favorecido bastante os comerciantes da antiguidade e pesaram bastante também na Roma do século III. Ressurgiram agora essas associações com mais vigor, não só assegurando à burguesia os seus triunfos econômicos, como também abrindo caminho para a sua primeira vitória intelectual. A palavra universidade, universitas, era empregada na Idade Média para designar qualquer assembleia corporativa, fosse ela de sapateiros ou de carpinteiros. Nunca era empregada em um sentido absoluto, de modo que a expressão Universidade de Bolonha, por exemplo, era apenas uma abreviação cômoda da expressão Universidade dos Mestres e Estudantes de Bolonha. No início, as universidades não passaram de reuniões livres de homens que se propuseram o cultivo das ciências. A expansão do comércio, que está na base deste renascimento e que também levou os cruzados a conquistar os Dardanelos, havia alargado de tal modo os horizontes da época que correntes de toda a espécie começaram a revolver a atmosfera da Europa. Ao mesmo tempo que, no mundo cristão,
se afirmava ser a terra plana, falava-se vagamente que, no Califado de Córdoba, a geografia era ensinada com auxílio de esferas. E a burguesia, que, mais do que qualquer outra classe social, percebia a importância vital desses problemas, compreendeu a necessidade de criar uma atmosfera intelectual mais adequada. E a universidade lhe proporcionou esse ambiente. Como todas as corporações, a universidade também submetia os seus membros a uma sucessão de provas e de graus. É fato sabido que o artesão que desejava trabalhar num ofício qualquer devia se inscrever no grêmio respectivo, trabalhando primeiro como aprendiz e depois como oficial, até chegar a mestre. O mesmo acontecia na universidade. O jovem que desejava estudar artes liberais deveria adquirir passo a passo, em um processo semelhante, os graus de bacharel, de licenciado e de doutor. Mas a universidade ainda apresentava uma característica só sua, que a transformou na primeira organização francamente liberal da Idade Média. Não só eram os estudantes que determinavam quando deviam ter início às aulas, qual deveria ser a sua duração, etc., como também o próprio grupo governante só tinha poderes delegados. Os estudantes fiscalizavam seus professores de um modo que espantaria os antirreformistas de hoje, que querem volver ao reinado da toga e do capelo. Se o doutor pulava um parágrafo do livro que estava comentando, os alunos o mutavam, e o mesmo acontecia quando ele procurava se eximir de esclarecer uma dificuldade, alegando que isso seria feito mais tarde ou quando insistia demasiado a respeito de outros desenvolvimentos. A fundação das universidades permitiu que a burguesia participasse de muitas das vantagens da nobreza e do clero, que até então lhe tinham sido negadas. Um dos privilégios municipais outorgados por Afonso de Poitiers no século XIII, por exemplo, foi o de permitir que os filhos dos burgueses ingressassem nas ordens religiosas. E se esse fato é ilustrativo no que tange à igreja, a lenta formação da nobreza de toga, por oposição à autêntica, que era de espada, mostra também de que modo a burguesia, por intermédio das universidades, ia se apoderando da justiça e da burocracia. A conquista de um título universitário elevava o burguês quase ao nível da nobreza, e desde o momento em que ostentava orgulhosamente os signos da dignidade doutoral, a borla, o capelo, o anel e o livro, ele já começava a ser encarado como um nobre, tinha privilégio nos processos e precedência no passo. As cidades passaram a eleger agora os seus embaixadores e oficiais entre os mais ilustres doutores em direito, o que há pouco tempo era privilégio do clero. Os documentos de maior responsabilidade eram redigidos pelos doutores. É sabido, por exemplo, que foi Rolandino Passegueri que redigiu a enérgica resposta que a Comuna de Bolonha deu a uma ameaçadora carta de Frederico II. Pelos motivos apontados, a Igreja e os reis trataram de ter as universidades sob sua influência. E ainda que muitos reis tenham tido a iniciativa de fundar universidades e conceder-lhes privilégios, como foi o caso, por exemplo, de Frederico I, com a Universidade de Bolonha, em 1158, concedendo aos estudantes até um tribunal de justiça próprio, a Igreja não se deixou superar, e a Faculdade de Teologia foi colocada à testa das universidades. Os estatutos de 1317 prescreviam que o reitor da Universidade de Bolonha devia ser um eclesiástico erudito, solteiro e usar batina. Mas, ainda que nominalmente eclesiástica, a universidade era leiga no espírito.
Na época de Inocêncio II, a Universidade de Paris teve um atrito com o chanceler da catedral, que pretendia que os candidatos à licenciatura lhe jurassem fidelidade. Ele suspeitava que o controle da universidade lhe estava escapando das mãos e se referia, por causa disso, às assembleias de professores. Ele empregava o termo conjuras, com a mesma indignação com que os bispos do século XI se referiam a esses conventículos de vilões que conseguiram as cartas de franquia para as cidades. O Papa serviu de árbitro. Fiel à sua política, o sumo pontífice previu a grandeza futura da universidade e se pronunciou a seu favor, esperando seu reconhecimento. A exigência de que o reitor fosse clérigo caiu em desuso. Os interesses intelectuais, que a princípio eram exclusivamente religiosos, passaram a ser filosóficos e lógicos. A áspera disputa entre nominalistas e realistas, que incendiou os ânimos no fim da Idade Média, não era absurda nem grotesca. Sob a aparente puerilidade dessas posições filosóficas, se escondia o profundo conflito do feudalismo com a burguesia. De fato, quase todas as heresias encontraram suas justificações no nominalismo, ao passo que a ortodoxia falava pela boca dos realistas. Nos tempos em que afirmava orgulhosamente o seu poderio, a Igreja dizia pela boca de Santo Agostinho, abre aspas, creio para compreender, fecha aspas, credo ut intelligere. Mas, depois, quando já começava a se sentir ameaçada, Abelardo inverteu a frase dizendo, abre aspas, compreendo para crer, fecha aspas. Um tímido, mas inegável, esboço de racionalismo burguês assomava nessa frase, sem que o teólogo que a pronunciava tivesse, sem dúvida, a menor consciência disso. Por essa razão, se a burguesia voltairiana dos fins do século XVIII tivesse adquirido um sentido mais fino da história, ela, longe de condenar precipitadamente toda a Idade Média, teria reconhecido Rosselino, Abelardo e Guilherme de Ockham como seus vanguardeiros. Mas, apesar de heterodoxos, eles ainda não eram incrédulos. Apesar de se mostrarem atrevidos na interpretação dos dogmas, eles aceitavam a revelação. A incredulidade não pode surgir enquanto não se descobre que, ao lado da religião que se professa, há outras religiões que não estão desprovidas de razão. Isso só iria ocorrer um século mais tarde, quando o comércio e as cruzadas trouxeram um conhecimento mais exato do islamismo e do judaísmo. A riqueza dos comerciantes e dos industriais estava criando agora nas universidades medievais um clima adequado para o aparecimento dos doutores. Da mesma forma que, muito tempo antes, no século V a.C., em Atenas, tinha feito surgir os sofistas e, mais tarde, já em Roma, os retores, de fato, era a riqueza dos comerciantes e dos artesãos que dominava as universidades. Todos os seus membros, dos estudantes ao reitor, eram ricos. Tanto o séquito do reitor quanto as suas vestimentas eram muito dispendiosos, e o mesmo acontecia com um dos próprios professores. Mas há uma característica que os marca mais fortemente ainda. Todos, com muito poucas exceções, eram usurários. Os seus estipêndios provinham de duas fontes, dos próprios alunos e das rendas da cidade. Já mencionamos que recebiam encargos oficiais e particulares. Além disso, obtinham lucros, comerciando com livros e fazendo empréstimos aos alunos. O simples fato de que o ensino era pago indica bem qual a espécie de alunos que frequentavam a universidade. Gozavam todos de boa reputação financeira.
o suficiente para pagar os seus professores, as pensões em que viviam, custear viagens e pagar as enormes taxas exigidas, de certo modo equivalentes às das nossas universidades atuais. A cerimônia final da aprovação, o conventário, por exemplo, exigia muitos gastos. O diplomando devia dar vários presentes ao promotor, correspondente ao nosso orientador de tese, aos doutores que integravam a sua banca examinadora e ao doutor que havia pronunciado o sermão de encerramento. E, se isso acontecia por ocasião da formatura, o mesmo acontecia quando do ingresso na universidade. Os próprios estudantes exigiam que o calouro patrocinasse um lauto festim, como parte do trote que o submetiam. Estes fatos parecem contradizer um pouco o caráter tradicional do estudante da Idade Média, que anda sempre em apuros financeiros e que chega a roubar e a pedir esmolas para conseguir dinheiro. Não há dúvida de que a maior parte deles não dispunha de muito dinheiro na carteira, mas afirmar isso não contradiz o que dissemos anteriormente. A vida dissoluta que levavam, jogo, bebidas e mulheres, explica por que ficavam quase prontos pouco depois de receberem a mesada paterna. Dessas desordens e do desejo de levar uma vida de aventuras próprio da juventude, nasceu o tipo de estudante vagabundo, o goliardo, que, juntamente com os soldados, constituiu o terror das tavernas e dos pomares. Mas estes estudantes, burgueses e até nobres, tornavam bem claras as diferenças que os distinguiam dos pobres diabos. Um hino da época, de caráter blasfemo, muito popular entre os estudantes ingleses, ressalta muito claramente o caráter da classe a que pertencia o estudante medieval. Abre aspas. Deus, tu que has criado os camponeses para servirem aos cavaleiros e aos estudantes, que puseste em nós ódio a eles, deixa-nos viver às expensas do seu trabalho, aproveitar de suas mulheres e matá-los por fim. Pelo nosso Senhor Baco, que bebe e levanta o seu copo, pelos séculos dos séculos. Amém. Fecha aspas. Enquanto a burguesia mais rica triunfava nas universidades, a pequena burguesia invadia as escolas primárias. Nos meados do século XIII, os magistrados das cidades começaram a exigir escolas primárias que as cidades custeariam e administrariam. Tratava-se de uma iniciativa que se dirigia diretamente contra o controle mantido pela Igreja. Os avanços da grande burguesia no terreno universitário não comprometiam muito esse controle, mas pretender dirigir escolas municipais equivalia a um verdadeiro desafio. Neste terreno, a luta não foi fácil. Os 2 séculos transcorreram antes de a burguesia conseguir uma vitória. Nesse interregno, as cidades se viram forçadas a aceitar a inspeção eclesiástica em suas escolas. E muitas vezes aconteceu de as escolas catedralícias e as municipais terem o mesmo professor. O ensino ministrado nas escolas municipais já estava menos divorciado das necessidades práticas da vida. Em vez do latim, ensinava-se o idioma nacional. Em vez do predomínio total do trivium e do quadrivium, noções de geografia, história e de ciências naturais. Mas não se pense que as escolas municipais fossem gratuitas. Apesar de o município pagar certo estipêndio aos professores, soldos de fome, naturalmente, os alunos deviam pagar diretamente os professores pelos seus ensinamentos, e esse pagamento era proporcional às dificuldades das matérias ensinadas. Essas escolas continuavam, portanto, a ser escolas para privilegiados, e não podia ser de outro modo. A burguesia, repetimos,
não tinha nada de revolucionário nessa época. Reformadora, no máximo, ela crescia e prosperava dentro do molde feudal. O seu primeiro triunfo, a obtenção das cartas de franquia, significou a extensão dos privilégios senhoriais às cidades. Nesse sentido, a comuna poderia ser chamada de, abre aspas, um senhorio burguês, fecha aspas. E era sob esse disfarce que a burguesia progredia lentamente. Antes de continuar, anotemos novamente que, se para a igreja e para o senhor feudal a escola nunca significou ilustração popular, também para a burguesia, pelo menos nesse momento histórico, ela não tinha esse sentido. Impregnadas do espírito das corporações, as primeiras escolas da burguesia também apresentavam o caráter fechado dos grêmios. Para as corporações de professores, tudo que se referia ao ensino do seu ofício estava revestido do máximo segredo. Por exemplo, são famosas as reservas com que os arquitetos medievais defendiam as regras da arte da construção. E uma curiosa contraprova desse hermetismo dos grêmios pode ser encontrada nas estranhas suposições que o povo tinha a respeito de como obter melhores tintas para tecidos. Dado o caráter da organização gremial, nem o aprendiz, nem o oficial, apesar de explorados, se sentiam como membros de uma classe à parte, que se opunha à dos exploradores, constituída pelos mestres dos grêmios. O artesão, no máximo, poderia se sentir como um explorado temporário. Os grêmios estavam organizados de tal forma que os mestres provinham dos oficiais e estes dos aprendizes. Cada artesão trabalhava, portanto, com a esperança de vir a se converter um dia em explorador de outros artesãos. Se acrescentarmos a esse fato a falta de grandes massas de operários naquelas reduzidas oficinas, o raquitismo da indústria artesanal, que, não exigindo grandes capitais, permitia que os oficiais fossem donos dos seus instrumentos de trabalho, e a cota inicial paga pelos aprendizes ao ingressarem nas agremiações respectivas, o que, sem dúvida, impedia a entrada dos que já não dispunham de alguns recursos, compreender-se-á bem que, abre aspas, as escolas municipais, fecha aspas, do século XIII, apesar de constituírem um enorme progresso em relação às monásticas, também nada tinham de populares, ainda que tivessem conseguido abrir uma grande brecha no ensino ministrado pela Igreja. A substituição do latim pelos idiomas nacionais e uma tendência maior a ressaltar a importância da aritmética e da geografia. Estas duas últimas matérias tinham para os comerciantes um interesse tão grande que eles as ministravam de maneira intensiva em certas escolas especiais que poderíamos chamar de escolas de contabilidade. Em Florença, Gênova e Bolonha, todas cidades ativamente comerciais, faziam-se necessárias escolas adequadas para comerciantes e banqueiros. Nas escolas propriamente religiosas, destinadas ao ensino dos monges, o ensino da contabilidade também tinha uma grande importância, o que se explica quando se recorda os enormes interesses comerciais e bancários ligados ao monastério. Foi um monge, o italiano Luca Palaciolo, que desenvolveu com maior perfeição o sistema contábil de partida dobrada. Era essa mesma ciência contábil, tão bem conhecida pelos monastérios, que os mestres dos grêmios queriam agora dominar. É que, à medida que começava a produzir para um mercado mais amplo, o mestre artesão ia se transformando num comerciante. Surgiu, por causa desses fatos todos, uma nova luta contra a igreja,
a respeito daquele tipo de ensino que o monastério chamava de dictamen prosaicum. Rivais da igreja, tanto nas universidades quanto nas escolas de nível mais baixo, os leigos cultos começaram a disputar a ela os postos de confiança junto aos grandes senhores e junto às comunas. A catedral gótica, a escolástica e a universidade não correspondem, pois, ao período em que a igreja alcança triunfante o seu máximo esplendor, mas sim ao período da sua história em que ela começa a pactuar com as potências rivais. Os fins do século XI e os começos do século XII se caracterizam pelo apogeu das heresias, mas, ao mesmo tempo, pelas catedrais, pelos doutores e pelas comunas. O dogma é atacado por vários lados, e os primeiros assaltos partem exatamente das cidades, com seu comércio e os seus artesãos. Abre aspas, quando se crê, não se necessita de outra coisa além da fé, fecha aspas. Havia dito Tertuliano, nos primeiros tempos da igreja. Essa era a voz autêntica de um poderoso movimento que acreditava cegamente na sua própria fortaleza. Era a voz que animava os monastérios dos primeiros tempos e as igrejas românticas, com a sua rudez primitiva, o seu aspecto maciço e as suas naves escuras. Mas a catedral, ao contrário, enorme, sonora e clara, levava consigo um ímpeto jubiloso que espantava os monges mais autênticos. De fato, a catedral não servia apenas para o culto, abre aspas, era mercado, bolsa de comércio e seara da abundância. Nela eram levantados tablados para representações teatrais e para bailes. Nela, os professores e estudantes realizavam as suas assembleias e, em certos dias, a cidade inteira discutiu seus negócios. Fecha aspas. Esse despertar da vida comercial, ruidosa, de movediça, essa afirmação dos negócios e do cálculo que opunha a catedral ao monastério e o burguês letrado aos senhores da espada ou da cruz, solidificou-se no plano intelectual dessa outra catedral impressionante que foi chamada de escolástica. Desde o século XI até o XV, a escolástica representou no fronte cultural um verdadeiro compromisso entre a mentalidade do feudalismo em decadência e a da burguesia em ascensão. Um compromisso entre a fé, o realismo e o desprezo pelos sentidos, de um lado, e a razão, o nominalismo e a experiência do outro. Ameaçada de perder o controle que exerceu sobre esse poderoso instrumento de domínio que é a cultura, a Igreja lançou à luta como uma alcateia as ordens de pregadores e os mendicantes ferozes, os dominicanos untuosos, os franciscanos, abre aspas, cães do Senhor, fecha aspas. Os primeiros, a eles coube a triste glória de fundar a Inquisição. Para nós, que estamos acostumados a ler jornais e revistas, é um pouco difícil imaginar o efeito de uma pregação organizada. A igreja, nas suas pregações, lançou mão dos efeitos mais teatrais e sugestivos que podemos imaginar. Uma testemunha visual, Massuccio, relatou em páginas inflamadas de indignação algumas dessas comédias escandalosas que teve a oportunidade de presenciar. Muitas vezes, alguns cúmplices do pregador se espalhavam pelo auditório e, fingindo-se de cegos, de surdos ou de doentes, curavam-se ao tocar uma relíquia. No mesmo instante, todos reconheciam que estavam em presença de um milagre e bimbalhavam os sinos. Outras vezes, um comparsa do pregador acusava-o de mentiroso,
E, logo mais, o ousado acusador se sentia possuído pelo demônio e começava a se agitar em estranhas contorções. Então o pregador se aproximava dele, curava-o e convertia-o. Tudo o que dissemos anteriormente a respeito do orador romano e de seus gestos calculados, destinados a impressionar a multidão, reaparece agora nos pregadores, mas em escala muito maior por causa da natureza dos recursos empregados, especialmente o terror da morte, dessa morte macabra, com mandíbulas descarnadas e órbitas vazias, que a Igreja Católica estilizou com um rebuscamento intencional. Em Paris, em 1429, o irmão Ricardo pregou durante 10 dias. Falava desde as 5 até as 11 da manhã, no cemitério dos Inocentes, sob uma galeria em que estava pintada a dança da morte e que se situava a poucos metros de fossas transbordantes de crânios e de tíbias. Quando, depois do 10º sermão, anunciou que esse seria o último, as mulheres e os homens soluçaram. Sob essa ameaça do terror religioso, as heresias acalmaram-se durante algum tempo e as inovações mais ou menos perigosas foram detidas. Mas o impulso dado pela economia do século XI já não podia ser detido. Já se vizinhava a chamada Era das Invenções. A erudição, que até então havia sido uma prerrogativa escolástica, tornava-se dia a dia mais leiga. Era em vão que, nas universidades, os estudantes que não falavam em latim eram severamente castigados. A geração que acolheu nas universidades os idiomas nacionais deveria suceder outra que os empregaria nas escolas, e já começava a despontar uma terceira, mais feliz ainda, que começaria a ter livros impressos, 1455. Coube a Florença, a formidável Nova York do século XV, a glória de acentuar mais vigorosamente que qualquer outra cidade esse movimento poderoso das nascentes burguesias. O primeiro grego que trouxe para o Ocidente os tesouros culturais da sua pátria esteve, desde 1336, a soldo da burguesia florentina. No prólogo do seu Decameron, Boccaccio, que nasceu em 1313 e morreu em 1370, se despediu do sinistro feudalismo, que se caracterizava por cavaleiros brutais e por uma religião sem alegria. A vida, a verdadeira vida, dizia Boccaccio, é esta vida humana feita de engenho e instinto. A tristeza havia deixado de ser santa e a carne de ser mísera. Florença despertava do pesadelo do inferno dantesco com uma esperança fresca e para ressaltar de maneira inequívoca o sentido original da nova classe social que se tornava cada vez menos tímida, fez dos Médicis a sua mais poderosa família de banqueiros, os príncipes que deveriam dirigir os seus destinos. Mas o brilho extraordinário do Renascimento, o esplendor da sua arte e a pompa das suas festas não modificou em nada a situação dos explorados. Abre aspas. Escrevo para os eruditos, não para a plebe, fecha aspas, dizia Poligiano. E era esse o pensamento de todo o humanismo. Povo significava plebe, vulgo significava canalha. E essa opinião ainda se tornou mais forte com o passar do século. Em 1400, é Leonardo Bruni quem diz, abre aspas, sempre suspeitei das multidões, fecha aspas. Em 1500, é Guicciardini quem afirma, abre aspas, quem diz povo, diz louco, porque o povo
é um monstro cheio de confusões e de erros. Fecha aspas. Nenhuma dúvida, nenhuma exceção. Em relação ao povo, os humanistas só demonstram desprezo, injúria e sarcasmo. Apesar do intenso movimento educativo que caracterizou o Renascimento, em nenhuma oportunidade surgiu a mais tímida tentativa de educação popular. É verdade que, em relação às antigas escolas das corporações, as novas significavam um progresso não pequeno. É verdade que, pela boca de Leão Batista Alberti, que nasceu em 1404 e morreu em 1472, um representante da burguesia, o humanismo afirmava que, abre aspas, a ciência deve ser libertada das suas prisões e espalhada a mãos cheias, fecha aspas, com a condição de que o indivíduo se eleve sobre a sua própria classe para conseguir uma educação adequada às posições superiores. Todos os pedagogos do Renascimento, desde Agrícola, que nasceu em 1444 e morreu em 1485, até Melanchthon, que nasceu em 1497 e morreu em 1560, eram filhos de burgueses ricos e viveram como preceptores de nobres e de filhos de burgueses ricos. Gianfranco Gonzaga, marquês de Mantua, cujo filho foi aluno de Vitorino de Feltre, que nasceu em 1378 e morreu em 1446, o primeiro pedagogo a surgir naqueles tempos era um homo novo, isto é, um parvenu. Olhado com receio pelas famílias de mais renome, buscou, por isso, um homem douto que fosse capaz de dar mais brilho à sua corte. A cultura renascentista descansava, de fato, sobre as finanças dos banqueiros. Cosme de Médicis não passava de um simples mercador, sem mais títulos e antepassados do que o comum dos negociantes. A sua arma principal era o dinheiro, e ele manejava muito bem. Em pouco tempo passou a ser credor de todos, dos pequenos e dos grandes, dos príncipes e dos pontífices, e passou a patrocinar então pintores, tradutores, cinzeladores e escultores. Como uma reação ao feudalismo teocrático, o burguês do Renascimento volveu os olhos para a antiguidade, para retomar a cadeia da unidade histórica no mesmo elo em que o feudalismo aparentemente a rompera. Helenizar era, então, o modo de se opor à igreja e à nobreza. Se, para o feudalismo, a virtude dominante era a submissão, para a burguesia mercantil do Renascimento, essa virtude passou a ser individualidade triunfante, a afirmação da própria personalidade. Petrarca já havia dito que, abre aspas, o verdadeiro nobre não nasce, mas se faz, fecha aspas. Era o que agora todos afirmavam pelos lábios ou pela pena de Latine, de Alberti ou de Pontano. Volver aos antigos era um modo indireto de renegar a igreja e a escolástica, um modo de romper com o passado imediato e de retomar como bandeira do século XV os ideais greco-romanos de uma cultura leiga, equidistante do dogmatismo eclesiástico, do ascetismo monástico e do pessimismo indelével do pecado original. Mas volver aos olhos para Roma antiga, da paz e do direito, também significava repudiar o poder arbitrário do feudalismo, em que o capricho do senhor tinha força de lei. O ideal latino de Quintiliano refletia no seu orador, como exemplo de um tipo que o comércio cosmopolita do século II a.C. havia imposto em Roma. Não diferia muito desse culto do homem de negócios.
que o Renascimento aspirou tornar uma realidade. Qualquer coisa assim como o orador de Quintiliano, que se tivesse acostumado a predicar a prudente economia, algo assim como aquela macerícia tão celebrada por Alberti, em que já assomava o profundo caráter do burguês, que os gastos jamais ultrapassem a receita. O Renascimento se propôs a formar homens de negócios que também fossem cidadãos cultos e diplomatas hábeis, uma língua universal, um tipo uniforme de cultura, a paz perpétua, eis as aspirações de Erasmo, que nasceu em 1467 e morreu em 1536, e do seu tempo. Podemos reconhecer facilmente por detrás dessas aspirações as necessidades do comércio. Para conseguir esses objetivos, a burguesia pediu o apoio dos monarcas, isto é, daqueles potentados feudais que haviam crescido em importância até se transformarem em senhores dos seus rivais vencidos e humilhados. Os humanistas, os intérpretes da burguesia mercantil, buscaram a ajuda dos reis na Inglaterra, na França e na Alemanha. Henrique VIII, Francisco I e Carlos V, respectivamente. E ela esperava conseguir uma paz que facilitasse o comércio, leis que não entravassem os negócios e uma administração honesta que não dilapidasse os fundos retirados das suas arcas. Interessada diretamente na luta contra os barões feudais, a burguesia emprestou dinheiro aos reis e apoiou-os de todos os modos. As armas de fogo não só transformaram os métodos de guerra, como também apressaram a queda da vassalagem. Apesar de toda a sua armadura, pouco podia fazer um cavaleiro diante de um vilão armado de mosquete, e Paulo Vitelli estava certo quando arrancou os olhos e cortou as mãos dos arcabuzeiros que fez prisioneiros, abre aspas, porque parecia monstruoso que um nobre cavaleiro pudesse ser ferido desse modo, por um infante desprezível, fecha aspas. Até então, a ciência da guerra se resumia em manter-se montado, mas agora as coisas tinham mudado por completo. Para fabricar pólvora e armas de fogo, necessitava-se de dinheiro e de indústrias. Mas ambas essas coisas estavam nas mãos da burguesia, que por esse motivo apontava as suas baterias em direção às muralhas dos castelos imponentes. Quando estes começaram a cair, a nobreza perdeu a sua hegemonia. Declinou também a educação cavalheiresca, no momento em que os torneios passaram a ser inúteis. Se a história marcasse os seus capítulos não com grandes acontecimentos de caráter político, mas com outros menos brilhantes, mas mais significativos, talvez ela tivesse ressaltado um incidente que foi minúsculo no seu tempo, mas que se reveste para nós de uma ironia quase simbólica. Jacques de Lalande, que constituiu a flor e a nata dos cavaleiros andantes, a moda da Borgonha, foi ferido de morte por um tiro de canhão. O homem feudal sucumbira. Os burgueses compraram as suas terras. A pólvora derrubou seus castelos. Os navios apontavam agora as rotas de um continente remoto, mais inacessível do que as princesas de Trípoli, que só poderia ser conquistado mediante a indústria e o comércio. Já estavam regressando à Espanha as caravelas carregadas de ouro. O novo Deus havia nascido, abre aspas, o ouro é excelente, fecha aspas. Dizia Colombo a rainha Isabel,
na Inglaterra, na linguagem franca da burguesia genovesa. Abre aspas, com ele se conseguem tesouros, e quem possui tesouros pode fazer o que quiser neste mundo até levar as almas ao paraíso. Fecha aspas.